Estamos de volta E com o leves nosso também. CJC+. Por que leve? Porque o assunto de hoje é leve, Carla. Entendi. E vem, né, com essa proposta de fazer com que a gente deixe toda a ansiedade De e tudo lado. que faz a gente pesar, né? Verdade. Graças a Deus estamos aprendendo hoje aqui no nosso programa que existem tratamentos para controlar a ansiedade. Você que é ó o pezinho já, como é que tá? Ó, você tá vendo, né? Eu não sou nem um pouco ansiosa. Se tem uma pessoa Faz a ansiosa consulta na logo vida... aqui lá. Pois é. E hoje a gente está aprendendo também como tratar você aí de casa, como que você pode procurar ajuda, porque de repente a pessoa é ansiosa, ela sabe que é ansiosa, mas ela fala, eu mesmo me trato, não preciso de ajuda profissional. Quando você vai ver, você já tá lá como? Você não consegue fechar a boca na academia, né? Você tá ali tentando fazer um planejamento alimentar e não consegue. Tudo que você vai fazer na sua vida fica no meio. Você nunca consegue finalizar. E é sobre esse assunto que a gente tá falando um pouco aqui hoje com você. O que é ruim é quando você deixa isso crescer, né? É. Porque aí vai criando uma dimensão, uma proporção que de repente você, para recuperar isso, leva um tempo. Então você já começa a localizar e perceber, é bom olhar, verificar, não negligenciar, fazer de conta que tá tudo bem e deixar, como jogar a poeira debaixo do tapete, porque isso pode crescer em casos também até de criança. Tem muitas crianças que são ansiosas e às vezes os pais não percebem, não sabem disso. Tem até uma história bíblica, que é Davi e Golias. Golias tinha 3 metros de altura. Por isso foi tão difícil derrotar Golias. Mas se eles tivessem pegado Golias quando ele tinha 10 anos de idade? Entende? Eu tô a mesma 2,5. Eu tô querendo dizer, no sentido, para que você esperar a ansiedade estar com 3 metros de altura para depois você querer enfrentar a ansiedade, sendo que você pode começar a trabalhar isso? Porque de repente alguns estragos já estão acontecendo, né? Até nas relações interpessoais, na relação com o parceiro, né? Que eu estava falando com o Romani, que é uma coisa que a gente precisa também colocar aqui, relacionamento a dois. Porque gera tanta ansiedade, as expectativas que se criam, as distorções, projeções, porque é natural você ter uma expectativa em relação a um relacionamento, mas às vezes não atende aquilo que você quer e pode gerar ansiedade. Fruto de tudo isso que a gente está conversando também, que às vezes a pessoa, ela não se conhece muito bem e ela projeta algo irreal no relacionamento que não vai se sustentar. Isso pode ser um desencadeador da ansiedade, como depressão, entre outros distúrbios também. Então, é tão complexo a gente, quando vai analisar também a situação a dois, porque a gente tem que ter um olhar recursivo. Nunca é um processo de mão única, é mão dupla. E aí, quando a gente entende o que a gente dispara no outro, o que o outro dispara na gente, a gente começa a se localizar. Porque aí entra naquilo também da vitimização. Foi ele, foi ela. Nunca. Sempre é os dois. A gente tem que olhar como é o processo A2. Gente, a pessoa, olha, verdade, sempre aprendemos hoje aqui, estamos aprendendo bastante. E tem uma coisa que eu falo muito, sempre que a gente passa, a gente deixa um pouco de nós e leva um pouco do outro, em todo o ambiente que a gente estiver. Aqui hoje, por Não dá exemplo... pra deixar tudo, não? Eu quero deixar coisas boas aqui, quero levar coisas boas de todo o pessoal que está assistindo, de vocês também. E a gente pode também se policiar para escolher o que eu estou levando. Porque às vezes alguém chega, é como se a sua mente fosse a sua casa. Alguém chega e coloca um monte de lixo lá dentro e você deixa esse lixo ficar lá dentro. Você não precisa deixar que esse lixo entre nem que fique lá dentro. Porque tudo é através da sua própria sugestão que se torna verdade. Ninguém pode te fazer sentir inferior, sentir pior, sem que você, de alguma forma, aceite isso primeiro. Só que a gente tem, para que isso aconteça, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, tomar cuidado com o ambiente onde a gente está frequentando. Por exemplo, já percebeu que pessoa solteira anda com pessoa solteira, pessoa casada anda com pessoa casada, pessoa que gosta de atividade física geralmente anda com pessoa que gosta de... Mais ou menos, eu gosto de Joanilson não, eu ando com ele. Mas o quê? Atividade física. Mas tem uma coisa legal. Tem uma pesquisa do Nicholas Kristof e do James Fuller que provaram o poder do contágio social. Uma pessoa tem até 51% de chance de influenciar a outra a fazer algo que ela está fazendo sem falar uma palavra para a outra fazer isso, só de estar fazendo. Ou seja, se eu pratico atividade física e convivo diariamente com você, você vai ter 51% a mais de chance do que você teria originalmente de fazer atividade física. E isso não é só no primeiro nível. Por exemplo, para uma pessoa que fala assim, nossa, eu não consigo, eu queria ter um relacionamento legal, um relacionamento estável, mas eu não consigo, eu só me relaciono com pessoas ruins, parece que eu tenho dedo podre. Só que você vai ver, mas quem que você está convivendo? Eu estou convivendo com pessoas casadas, pessoas que têm relacionamento estável, legal, ou estou convivendo com pessoas que também só têm relacionamento podre? Isso é uma coisa que faz total Mas às vezes você vicia num padrão e não sabe identificar. Você busca sempre o mesmo tipo de relacionamento que te adoece e você não percebe. E aí a gente precisa entender na memória celular. Quando a gente tem muitas memórias que estão nas células em forma de energia. E às vezes a pessoa assim, por que eu estou nesse relacionamento que me adoece, é ruim e não consigo sair? Aí você precisa identificar.
Porque às vezes, se você for olhar lá atrás, é um padrão que se repete já há muito tempo. Inconscientemente? Inconscientemente. Você pode encontrar um parceiro, uma parceira que complementa questões suas internas e dispara em você dores antigas que você, é quase que um vício. Você está ali e não sabe sair disso, né? Mas eu volto a dizer a questão da essência. Quando a gente está desconectado da nossa essência, a gente gera vários distúrbios e podemos ficar insatisfeitos, irritados, podemos ficar até agressivos e, às vezes, um diálogo ele se torna conflitante, ruim, porque nós estamos descarregando muitas vezes um outro, o tal do lixo emocional. Então é tão comum, se a gente não se policiar, a gente está jogando um lixo emocional no outro, fruto de uma insatisfação nossa, que volta pra gente. Aí é uma bola de neve, porque a gente arma a nossa defesa para se proteger também e o outro também. De repente era um relacionamento tão bonito e legal e fica todo mundo na defesa. Sabe quando a pessoa está pronto sempre armado para atacar? Porque não quer mais sofrer. A gente já tem esse mecanismo. Peraí. Eu não quero sofrer. Então, a gente começa a criar uns mecanismos de defesa para a gente sobreviver. Mas o próprio nome diz, sobreviver, não é viver. Aí você fica numa vida mediana, entendeu? Tem uma coisa que é interessante, por exemplo, de onde isso vem? Vamos dar exemplo, o relacionamento ruim, que eu me vicio em ter relacionamentos ruins. Imagine, isso acontece muito mais, é muito comum. Por quê? Porque está baseado em tudo que eu ouvi, vi, senti, foi programado a nível subconsciente. Como assim? Imagine que você... Vamos supor uma mulher. Uma mulher chega em casa, você, como mulher, chega em casa, e ao chegar em casa, você pega o seu marido na cama com a sua melhor amiga. O que você vai ver? O que você vai sentir? O que você vai ter ouvido? Quais as crenças vão ter se programado ali? Que nenhum homem presta. A gente acaba se programando sem perceber. E se eu acredito que nenhum homem presta, eu quero provar isso para mim o tempo todo. Então eu entro em um ciclo sem perceber que eu entrei nesse ciclo. Então logo, se eu acredito que nenhum homem presta, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar homens que não prestam para continuar acreditando. Ou então até provocar em quem é legal e bacana comportamentos que faz você entrar nesse mesmo padrão. Porque é um viés de confirmação. Né? É como se eu negligenciasse todos os homens que prestam. É como se aqui estivesse o fato, essa parte toda aqui é a realidade, o fato verdadeiro. Essa outra parte aqui é o que eu acredito. Só existe um ponto onde intercede. Então eu pego o homem não presta, existem homens que não prestam. Só que eu generalizo para provar a minha crença, como se nenhum homem no mundo prestasse e que o mundo fosse assim. E se tem alguém que é legal, eu falo, não, aquele cara, eu quero aquele outro que não presta, para provar para minha crença a nível subconsciente. E aí entra esse como se fosse um processo de autossabotagem. autossabotagem, mas a gente não se liga, não se percebe porque às vezes a gente está no automático, né? Então tem muita coisa que às vezes a gente se sabota sem perceber. Desculpa te interromper, mas assim, como eu falei para você, que era importante a gente falar da diferença de gênero, que também gera ansiedade, do que a sociedade espera do homem e da mulher. E eu trabalho muito, tanto com o público masculino quanto feminino, e isso é uma questão que pode estrangular a relação a dois, o que se espera do homem e da mulher. Então, às vezes, a mulher ela fica aprisionada no padrão e, de repente, nem encaixa com a essência dela. De repente, é uma mulher que ela sempre quis buscar a independência dela, a liberdade dela, trabalho, mas ela se viu numa relação que ali ela abriu mão de tudo aquilo, em função do medo de perder o parceiro, por exemplo. Isso vai dar um problema. A princípio, no início, pode ficar tudo bem, mas pode gerar ansiedade, e aí ela pode jogar a culpa para ele pegar essa culpa para ele também. É um ciclo que a gente tem que entender porque vira, de repente, uma bola de neve. Chega uma hora que estoura e fala, quer saber de marido, quer saber de ninguém, vou ver minha vida. Acontece. Mas uma coisa que é legal, se foi programado, pode ser reprogramado. Não é porque está assim que tem que continuar assim. E tem técnicas para isso. Hoje, por exemplo, com a hipnose transformacional, você pode reconfigurar essa percepção e é como se eu estou caminhando para frente ou eu estou caminhando para a direita. É uma decisão, é como se fosse um cheque predatado. Do mesmo jeito que foi um segundo que aquele forte impacto emocional aconteceu na vida daquela pessoa, que programou crenças na vida daquela pessoa, em outro segundo pode ser que esse passo contrário, em outra direção, comece a acontecer na sua vida. Pode ser dentro de um trabalho em conjunto de hipnose transformacional, pode ser dentro de um livro que você está lendo, pode ser numa conversa com um amigo, pode ser uma viagem. A gente nunca sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas existem esses momentos de passo contrário. Mesma coisa, eu quero perder peso. Existe um momento onde a pessoa realmente decidiu e viu isso na vida dela e é como se fosse um cheque predatado. Claro que ela tem que tomar ações, mas essas ações já foram decididas aqui antes. Tudo acontece duas vezes. Primeiro acontece aqui e aí depois vai para o mundo real. Exatamente. Quando a pessoa ela sofre alguma coisa traumática, não quer dizer que
que ela está fadada a ficar nisso o resto da vida. Você tem condição de reavaliar isso, reprogramando, percebendo você, substituindo crença na memória celular. E tem muitas técnicas. E técnicas simples do dia a dia também, como a meditação, yoga, que faz você relaxar, faz você ficar no seu eixo, né? Mas muitas vezes a pessoa ela busca fugas, ela não quer se encontrar. E às vezes ela fica até procurando problema em outras pessoas para não se olhar. Olha, eu já ouvi muito falar sobre relacionamento assim. Às vezes a gente quer... A pessoa cobra do outro aquilo que falta nela. Isso é verdade? Acontece muito. Eu quero cobrar... Do namorado, por exemplo. Eu quero que você seja mais carinhoso. Você não é isso, você não é aquilo. Isso falta em mim, por isso que eu quero encontrar noutra pessoa? Também pode ser. Tem uma coisa, Platão fala sobre isso. Ele fala que paixão, Platão fala isso, que paixão é quando eu vejo em outra pessoa algo que não tem completo em mim e que eu enxergo nessa pessoa que ela pode me oferecer. E quando, no relacionamento a dois, o amor, por exemplo, eu falo, nossa, mas você está me fazendo mudar. E, na verdade, é isso que é um amor também. Você quer mudar. Às vezes nossa, eu não quero mudar. A realidade é que você quer, senão você nem estaria com aquela outra pessoa. Você está buscando que aquela outra pessoa te preencha e te faça ser uma versão melhor de você. E essa outra pessoa que está com você também está buscando que você faça ela crescer. O problema é quando está estagnado. Não é assim, vamos continuar assim. Romani, fica à vontade também para deixar. Quem quiser saber mais sobre o trabalho, hipnose transformacional, hoje eu ministro formações de hipnose transformacional por todo o Brasil. Todos os meses eu estou numa cidade diferente pelo Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e assim por diante. É só entrar no site www.romani, com 2 N's e I no final, .com.br ou falar direto com a nossa equipe de atendimento pelo WhatsApp 34 98408 2180. 34 98408 2180. Lá no site também tem todas as informações, tem muita técnica sobre como reduzir a ansiedade, tem palestras gratuitas, tem muito material legal também. Depois pode olhar o Instagram e por aí vai. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação e as portas do nosso programa estão abertas para vocês voltarem. Obrigada pelo convite. Muito obrigado a vocês.